Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 13 de setembro. Corinthians entra em campo dia 15, tá? Um jogo extremamente decisivo pra gente, uma semifinal de Copa do Brasil, tá? Vou trazer aí todas as atualizações pra vocês, mas antes, peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição pra vocês. E rapaziada, só rapidinho eu queria trazer aqui que o John hoje de manhã foi lá no oftalmologista, tá, o médico aí dos olhos, foi fazer um exame, né, pra ver se precisava usar óculos e tudo mais. E aí eles dilataram a minha visão, dilataram a pupila. E eu não tô enxergando muito bem ainda, tá? Ainda não recuperei 100%, sabe que fica embaçado. Quem já fez o exame sabe como é, tá? Então se eu errar alguma coisa aqui, já sabe que eu não estou enxergando 100%, tá? Até no celular aqui, quanto mais próximo, pior. Tá pior, mais longe você ainda vê um pouco mais tranquilo. Mas é isso, rapaziada, tá tudo tranquilo aí. Só exame de rotina mesmo, pra ver o grau, né, do óculos que eu vou ter que usar e tudo mais. Mas seguimos, tá, rapaziada? Seguimos. Bom, primeira atualização é sobre a final do Brasileirão Sub-20, certo? O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, tá, em um jogo único. O Corinthians teve a melhor campanha, por isso decide em casa. E aí temos uma questão. No regulamento, a CBF prevê que a instituição pode definir o local do mando do campo. Como assim? Se o time de melhor campanha decide em casa, como que a CBF define o local do mando? Que regulamento é esse? Ou a CBF define, ou o time de melhor campanha define em casa. Acabou. Decide em casa, tá? E aí, rapaziada, estamos aí nessa indefinição. O derby contra o Palmeiras vai ser dia 25 de setembro, às 11 da manhã. Tá? Então, dia 25 de setembro, 11 da manhã. E, a princípio, vai ser disputado na Neoquímica Arena. Tá? A princípio vai ser disputado na Neoquímica Arena. Dia 25 é o próximo domingo. Tá? Temos domingo, final de semana agora é dia 17 e 18. No próximo dia 24 e 25, rapaziada. E aí a gente segue essa expectativa. Por quê? Corinthians chegou aí na final do Sub-20, tá? Do masculino Sub-20. Só que o Corinthians eliminou o Palmeiras no Brasileirão Feminino e também foi para a final do Brasileirão Feminino. Dessa vez aí contra o Internacional, tá? A gente bateu o Palmeiras por 4-0 no último final de semana e classificamos para a final do Brasileirão Feminino. Então o Corinthians está na final do Brasileirão Sub-20 e na final do Brasileirão Feminino. E a questão é, a ideia do time feminino era decidir na Neoquímica Arena. Nada mais justo. Qual que é o problema? O jogo, a princípio, tá pro dia 25 também. Tá? Então já existe esse primeiro choque aí de datas, tá? De datas para o Corinthians jogar em casa. Ponto positivo, o Corinthians nas redes sociais já criou a hashtag Invasão por Elas, tá? A ideia é quebrar o recorde de público em um jogo do Corinthians feminino dentro da Neoquímica Arena. Até então o recorde é de 30 mil pessoas, tá? Que foi na final do Paulistão do ano passado contra o São Paulo. Certo? E aí a ideia do Corinthians é que o clube consiga bater essa meta, ultrapassar, quem sabe aí 35, 40 mil pessoas no jogo entre Corinthians e Internacional, a final do Brasileirão Feminino, rapaziada. Por enquanto a data ainda está indefinida, tá? Ia ser dia 25, mas por conta dessa decisão aí do Sub-20 também não ficou definido o do Brasileirão Feminino. A gente aguarda uma decisão da CBF. Tá? A CBF pode fazer o quê? Tira a final do Sub-20 da Arena e coloca o feminino, ou mantém, tá, do Sub-20 e aí puxa uma outra data ou algum outro estádio para o Corinthians jogar a final do Brasileirão Feminino. Acho injusto, tá? Acho injusto tirar as duas decisões da Arena. Muda a data de um ou de outro, tá? Coloca um dia antes, coloca no sábado, outro no domingo, não sei, tá? Não sei, mas é isso.
Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quem vai estar presente nessas duas decisões aí? Primeiro contra o Palmeiras, né? E depois contra o Internacional, final do Brasileirão Sub-20 e também do Brasileirão Feminino, rapaziada. Bom, mas antes disso tudo, o Corinthians vai em busca de conquistar aí mais uma vaga em uma decisão, em uma final, dessa vez na Copa do Brasil, tá? Temos o jogo aí quinta-feira, 8 horas da noite contra o Fluminense. Esse sim tá confirmado na Neoquímica Arena. O John já comprou até o ingresso dele. Acho que tá aqui. Tá aqui, ó. No fiel torcedor do John. Tá confirmado. O John estará presente lá na Arena, certo? Quinta-feira, 8 horas da noite. O Corinthians vem fazendo a preparação, tá? O Vitor Pereira fez aquele trabalho regenerativo com os atletas ontem, tá? Então quem atuou mais de 45 minutos ficou na parte interna, fazendo um trabalho regenerativo, parte de academia e tudo mais. Os demais foram a campo, tá? Fizeram um treinamento, e aí isso inclui Renato Augusto, Fábio Santos e Fagner, tá? Inclui 3 jogadores aí que serão titulares depois de amanhã, só que não jogaram contra o São Paulo. Então eles terão um dia a mais aí de treinamento, de preparação para enfrentar o Fluminense, tá? Na quinta-feira pela Copa do Brasil. Para completar a atividade, o Vitor Pereira convocou 6 jogadores da base: o goleiro Wesley, o lateral direito Léo Maná, zagueiro alemão, volantes Cauã e Tomás Argentino e o atacante Igor. Tá? Nesse primeiro dia de preparação, o Vitor Pereira realizou uma atividade de organização ofensiva com passes e finalizações, que foi aí o que a assessoria de imprensa do clube passou pra gente. Só para vocês verem que o treinamento foi de finalizações, passes e finalizações. Passes e finalizações. Tudo que a gente pede que o time tem que melhorar, tá? Então, nesse sentido, nessa parte da preparação tá acontecendo. Tá faltando os caras acertarem o pé realmente. E aí a provável escalação do Corinthians, tá? É a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, a linha defensiva. Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Na frente, Roger, Yuri e Gustavo Mosquito, tá? Esse deve ser aí o time do Corinthians para quinta-feira contra o Fluminense. Quero saber qual que é a expectativa de vocês para a partida de quinta-feira, tá? Depois de amanhã. Outra atualização importantíssima do jogo de quinta foi definida a arbitragem. Anderson Daronco vai ser o árbitro aí da semifinal da Copa do Brasil. Já vi muita gente reclamando, tá? Muita mesmo. Não sou fã do Daronco. Na verdade, já para ser sincero aqui, eu não sou fã de árbitro nenhum do futebol brasileiro. Nenhum. São pouquíssimos que você olha e fala, não, esse daqui ainda é ok. A maioria são ruins. A maioria. Tem um monte de erro assim que você fala, meu Deus do céu. Enfim, e aí o Anderson Daronco, tá? Foi premiado aí com esse confronto de semifinal da Copa do Brasil, tá? A torcida do Corinthians não ficou feliz, a do Fluminense não ficou feliz. Segundo as principais reclamações, é um árbitro que picota muito o jogo. Tenta levar muito no mimimi quais, não pune os jogadores na hora que tem que punir, tem hora que é muito rígido quando não precisa, tá? Então o árbitro acaba perdendo o controle aí da partida. E aí, os auxiliares, o Rafael da Silva Alves, o Guilherme Dias Camilo e o árbitro de vídeo Rodrigo D'Alonso Ferreira. Tá, rapaziada? Essas informações aí pra vocês. Quero saber o que vocês acharam dessa escolha, tá? Quero saber o que vocês acharam. Bom, o Matheus Martins, tá, que é jogador aí da equipe do Fluminense, é um meia atacante, né? Projetou um pouco do confronto de depois de amanhã, tá? Foi perguntado aí sobre a atuação do Fluminense para o jogo de quinta-feira, se ia mudar alguma coisa na postura por ser um jogo fora de casa e tudo mais, ser na arena e tal. O Matheus Martins falou o seguinte: a gente sabe que o Corinthians é um time muito perigoso, ainda mais na arena. Sabemos que vai ser um jogo muito pegado, vamos jogar da maneira que temos jogado em casa, ofensivo, propondo o jogo. O que a gente espera é sair com um bom resultado e a vaga para a final. Vamos trabalhar durante a semana para sair com a classificação. Eu vi alguns torcedores do Corinthians meio assim, falando, pô, ele tá falando que vai vir para cima do Corinthians e tudo mais. Não achei não. Ele falou, ó, vamos jogar da maneira que temos jogado em casa. Ofensivo e propondo o jogo.
E aí, não é a questão do Fluminense, são os times do Fernando Diniz. Era assim no São Paulo, ele tentou implantar isso no Santos, tá? Todos os times que o Diniz vai passando, ele tenta implementar essa filosofia dele. O time dele propõe o jogo. Tanto que foi assim que eles tomaram o segundo gol do Corinthians. O cara, ao invés de quebrar direito, foi tentar sair jogando, inventou. Na hora que apertou muito, ele quebrou errado. Tá? Quebrou errado. E aí o Corinthians teve a oportunidade. O primeiro gol do Corinthians, no toque de bola do Fluminense. O cara errou um passe para trás. O Corinthians já roubou, acelerou e fez o gol. Tá? Então, assim, o time do Fluminense é um time que joga com a bola no pé. Se o Corinthians não encostar, se o Corinthians não tirar espaço, fica difícil. A gente já sabe, já falamos isso no primeiro jogo. A questão é, agora o Corinthians vai estar em casa. Então, a tendência é que a gente fique um pouco mais com a bola do que o Fluminense. Proponha mais o jogo. E aí, se conquistar aí, se conseguir fazer os gols de acordo com o que a gente está pensando, num momento importante do jogo, a gente espera aí que a gente consiga essa vitória para sair com a classificação. A expectativa da torcida do Corinthians é muito positiva, tá? Ainda mais depois do gol que a gente conseguiu na reta final do jogo, tá? Conseguindo aí o empate, traz uma tranquilidade pra gente, mas aí a tranquilidade não é, entrei e já tá tranquilo, classificou. Não, uma tranquilidade para você não começar o jogo desesperado. Esse é o ponto. Respira, olha, analisa e aí começa a jogar. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o senhor Luiz Fabiano deu uma entrevista aí recentemente, ele se aposentou em 2021, né, ano passado, com 41 anos. Teve passagens pelo São Paulo, jogou no Vasco, Porto, Sevilha e tudo mais. E aí ele estava ontem no Arena SBT, programa, né, de esportes aí do SBT, para segunda-feira à noite e tudo mais. E aí entraram no assunto de quando o Corinthians fez uma proposta pro Luiz Fabiano, tá? Em meados ali de 2011, quando ele estava de saída do Sevilha, tá? E aí o Luiz Fabiano respondeu o seguinte: optei por jogar em time gigante. Jamais iria trair meu tricolor, apesar de ter na mesa uma grande proposta do Corinthians. E aí ele falou, não tinha como cobrir a proposta do Corinthians, em nenhum momento eu pressionei o São Paulo. Naquele momento eu queria voltar ao Brasil, estava lesionado e a fisioterapia na Europa era muita massagem, estava demorando a minha recuperação. Voltei para fazer tratamento, surgiu a proposta do Corinthians e eu não quis. Aí surgiu a do São Paulo e eu não pensei duas vezes, até eu mesmo paguei pro Sevilha e vim. Até demorei um pouco para jogar por conta da lesão, mas em nenhum momento eu pensei em ir para o Corinthians com toda a minha sinceridade. Para mim, ok. Tá? Um jogador que tem identidade com o São Paulo, foi revelado pelo São Paulo, teve a proposta do Corinthians, falou, não quero, tem identidade com o São Paulo, foi o clube que me projetou profissional e tudo mais, tem gratidão, acabou. Recusou a proposta do Corinthians, fechou com o São Paulo. O que pegou, que muito torcedor do Corinthians não gostou, foi que ele falou, optei por jogar em time gigante. É provocação, é provocação. Vocês não veem o Cicinho lá nesse Arena SBT? Tudo do Corinthians pra ele tá errado. Os caras odeiam o Corinthians. Odeiam o Corinthians. E aí eu tenho amigos são paulinos e tudo mais, que eles juram de pé junto que o Luiz Fabiano é carrasco do Corinthians. Não, porque o Luiz Fabiano sempre faz gol no Corinthians, que não sei o que. Eu falei, tá bom. O Luiz Fabiano retornou pro São Paulo em 2011, tá? Ficou até 2015. O único título dele é uma Sul-Americana, foi de 2012. O único título dele, de 2011 a 2015. Nesse período que ele ficou aqui, o Corinthians ganhou Brasileirão 2011, Libertadores 2012, Mundial 2012, Paulistão 2013, Recopa 2013 em cima do São Paulo do Luiz Fabiano e o Brasileirão 2015. 6 títulos. E o Luiz Fabiano só ganhou a Sul-Americana porque o Corinthians não tava, que se tivesse, tinha batido no São Paulo. Assim como bateu na Recopa em 2013. O Luiz Fabiano fazia gol no Brasileirão, pontos corridos, no Paulistão quando não era mata-mata. Porque sempre que batia São Paulo e Corinthians, o Corinthians eliminava o São Paulo. Inclusive com o Cássio pegando o pênalti do Luiz Fabiano. Vocês lembram disso? Vocês lembram?
Que carrasco é esse que não decide jogo? O Luiz Fabiano é um excelente centroavante. Foi, né? Um excelente centroavante. Obviamente que em 2011, 2012, por exemplo, eu queria no Corinthians. Tinha o Liedson, ele ia brigar por uma posição com o Liedson, beleza. Tanto que, 2011, quem que o Corinthians trouxe? O Adriano Imperador. Trouxe o Adriano Imperador. Tentou recuperar ele, a proposta primeiro foi pro Luiz Fabiano. Não deu certo, foram no Imperador. Então o Corinthians já buscava um centroavante. Confiou no Adriano para 2012. O Adriano não se recuperou, abandonou o Corinthians no meio da Libertadores de 2012, tá? Tanto que o Adriano estava inscrito, depois quem foi inscrito no lugar do Adriano foi o Marquinhos, e o Marquinhos foi campeão da Libertadores pelo Corinthians com a camisa 10, que era a 10 do Adriano, tá? Então nesse sentido, sim, o Luiz Fabiano teria espaço no Corinthians em 2011, mas optou para ir por time de São Paulo, ok, tranquilo, sem problema, mas essa aí, eu optei por um gigante, era um cara aí, um carrasco do Corinthians. Não cabe não, tá? Não cabe não. Muito respeito ao Corinthians, viu, Luiz Fabiano? Muito respeito ao Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!